Olá, sejam bem-vindos ao Roteiros de Sucesso. Eu sou a Raíssa Lomonte. E eu sou a Carolina Rabelo e juntas nós vamos te apresentar várias histórias inspiradoras, viu? Mas a gente não quer só saber da trajetória profissional desse pessoal não, né, Carol? A gente quer saber da vida pessoal deles e dos desafios que eles passaram para chegar até o sucesso. E hoje a nossa entrevistada é uma mulher pra lá de inspiradora, empoderada, que deixou a profissão e hoje vive totalmente da internet, né, Raíssa? E tem um monte de seguidora e de fãs. Ela é esposa do Léo, mãe da Larinha, mentora de mulheres que querem viver um relacionamento extraordinário. Carol, quem não quer, não é mesmo? Ela estuda e ensina esse tema há quase 10 anos e já são mais de 16 mil alunas em 44 países. Carolina, quem é a nossa entrevistada? Raíssa, será que nós somos alunas dela? Eu acho que sim, com certeza. Somos Giovanas, né? Depois a gente explica essa história. Luísa Vono, seja bem-vinda ao Roteiros de Sucesso. Muito obrigada pelo convite, é uma honra e fico feliz que vocês tenham tirado esse projeto tão gestado do papel. E obrigada pelo convite. A gente que agradece. Estamos aqui começando com o pé direito com a Luísa Vono, que vai contar toda essa trajetória. A gente quer saber, Luísa, quando você resolveu viver de mentoria e sair do seu trabalho tradicional? Então, é uma longa história, mas eu me formei atuária, eu fiz ciências atuariais e logo que eu vim para Brasília, depois que eu me formei, já trabalhando na minha área, eu já estagiava na época da faculdade, então eu já estava ali construindo uma carreira. Vim para Brasília, comecei a trabalhar numa empresa muito legal na minha área, fui crescendo ali dentro, fui para outra empresa, mas nesse período eu comecei a projetar o futuro e pensar assim, é isso aqui os 30, 40 anos para frente, é isso que eu quero? Então, esses questionamentos começaram, e aí eu comecei a pensar, mas qual é a vida então que eu quero? E eu queria muito ser mãe, eu queria muito casar, eu queria muito viajar, e eu pensava, não vai caber, não vai coordenar isso aqui. Porque quando você trabalha no mundo corporativo, você segue ali uma ordem de horário que você tem que cumprir, de agenda, de projetos. E eu trabalhei sempre com consultoria. Consultoria você atende o cliente, na hora do cliente. Então, aquele olhar para o futuro começou a me trazer consciência de que eu não queria aquilo para sempre. Então, em 2015... eu já vinha pensando nisso desde 2008, por aí, e pensando, mas eu vou fazer o quê então? Eu vou fazer um concurso? Eu vou abrir uma loja? Eu vou comprar uma franquia? E eu estudei todas essas possibilidades. Eu fiz planos de negócio, eu estudei para concurso, todas essas possibilidades. Eu levava para terapia, eu falava assim, não, imagina eu ali numa loja, esperando alguém entrar. E ela falava assim, você acha que combina com você? Minha terapeuta perguntava, eu falava, nossa, de jeito nenhum, não vai dar certo. E então eu vinha pensando nisso há algum tempo. Em 2015, caiu no meu e-mail, não lembro exatamente como, mas eu recebi um e-mail falando assim, aprenda a vender na internet. Falei, legal, internet posso usar no mundo inteiro, posso viajar, posso fazer isso de casa, posso fazer isso com o filho no colo, isso me interessa. Eu sempre tive blog, eu sempre gostei de escrever. Eu sempre, aliás, meu sonho era ser jornalista, né? Eu queria ter feito jornalismo. Ainda bem que não fez. Tô brincando. Tá melhor no digital. E aí, então eu gostava de escrever, eu tinha blogs e tal, eu pensava, cara, internet tem a ver comigo, não sei o que eu vou vender não, mas tem a ver comigo. E a partir disso eu tomei uma decisão, eu vou viver da internet. Eu não sabia como, mas em 2015 eu tomei essa decisão. Foi ali que começou. Mas eu não sabia assim, eu vou ser mentora de mulheres, eu vou falar de relacionamento. Não foi bem assim, não foi tão cartesiano assim, né? Luiz, e você teve algum medo, assim, durante essa transição? Medo a gente tem demais, né? Eu tinha medo. Eu tinha medo assim, e se não der certo? O que eu vou falar para as pessoas? Mas eu volto para minha carreira original? Eu mudo de país? Eu vou ser gerente numa loja? Eu vou trabalhar no shopping? O que eu faço se não der certo? Então, esse medo existia. Outra coisa o que eu faço agora? E qual é o próximo passo? Mas quem sabe isso? Quem vai me ajudar? Então, tinha muitas dúvidas e o medo grande de isso não der certo, eu fui um grande fracasso e a piada da família, né? Você voltaria pra onde se tudo desse errado? O que você iria fazer?
E essa foi uma pergunta muito boa. Eu fiz essa pergunta. Qual é o pior que pode acontecer? Qual é esse dar errado? O que é isso? Eu vender cursos ali, que daí eu tinha entendido, vou vender um curso online. Não sabia ainda que era de relacionamento. Então, o pior que pode acontecer é eu ficar 6 meses, 1 ano, 2 anos fazendo isso e não vender o suficiente para sair do meu emprego. Isso era um primeiro cenário ruim. Outro cenário ruim, ok, eu peço demissão porque tá indo muito bem, mas daqui 2 anos, 3 anos, começa a não faturar mais. E aí, eu vou viver do quê? E na minha cabeça, esse tal desse plano B era o seguinte. Primeiro, o pior cenário nem era tão pior assim, nem era tão horrível assim, né? Ou eu volto pra minha profissão, ou eu começo uma outra profissão. Mas aí, na minha cabeça, o tal do plano B é, eu mudo de país e começo em outro país. Então, eu estabeleci isso. Se tudo der errado, e quando a gente fala se tudo der errado, parece que assim, a gente vai ser atropelado, parece que assim, vão massacrar a gente. É o fim do mundo. É o fim do mundo. A gente vai ter sei lá, a gente vai sair na rua e as pessoas vão jogar ovo e tomate. E não é assim, não é assim. Então, essa pergunta já traz muita leveza. E na minha cabeça quer saber? Se tudo der errado, eu faço outra coisa que eu queria muito, que é morar em outro país. Então, aquilo me deu, assim, uma leveza e coragem para experimentar. Eu vou experimentar. E hoje você tem uma empresa no mundo digital, essa é a sua renda, é a renda da sua família? Então, eu comecei em 2015, fazendo ainda, não exatamente o que eu faço hoje. Em 2015 eu fiz um congresso online, eu convidei profissionais da área de relacionamento para falar para minha audiência e a partir disso outros movimentos começaram a surgir. A empresa que eu tenho hoje, o CNPJ que eu tenho hoje, eu abri em 2017. Então, de 2017 para cá, então são 7 anos, né, com essa empresa ativa, crescendo, superando a cada ano os números, e hoje eu vivo disso, só disso. O que você conseguiu, Lu, nesse meio tempo, empreendendo no digital, que como CLT você não teria conseguido? Meu Deus, tantas coisas. Ou realizar, ou comprar alguma coisa, realmente foi uma virada, uma grande diferença na sua vida. Nossa, pra mim foi uma grande diferença. Eu lembro que quando eu trabalhava no escritório, tinha uma persiana. Brasília é muito, muito maravilhoso, porque permite que a gente veja o pôr do sol de diferentes lugares, né? E que a gente tenha uma visão bonita de diferentes lugares que a gente esteja. E eu trabalhava num lugar que me permitia ver o pôr do sol pela janela. E tinha uma persiana lá no meu trabalho, então essa persiana ficava sempre fechada, e quando dava o horário do pôr do sol, eu virava de costas assim pra janela, abria aquela persiana e falava assim, gente, para tudo, agora é a hora do pôr do sol. E até um momento em que eu falei assim, eu não quero assistir o pôr do sol só pela persiana. Eu quero ter a oportunidade de assistir o pôr do sol de qualquer lugar do mundo. Então, esse foi um dos grandes ganhos, assim. Nós viajamos muito, eu e o Léo. A gente chegou a viajar com os animais. Nós pegamos os animais, fomos para a Europa, ficamos 4 meses rodando entre Brasil e Europa. E foi muito legal. E a partir disso, muitas outras coisas, né? Então, viver a minha maternidade muito perto da Lara, e dar mamar, e daqui a pouco dar uma aula, e ficar com ela, e chorar um pouco no cantinho, em posição fetal, sem saber o que tá acontecendo, né? Tanta mudança. Liberdade a mais, né? É uma liberdade, então E pra quem quer viver de internet, o que é que você fala, assim? O que é que você recomenda pra essas pessoas que desejam ter esse sonho, mas às vezes não tem uma coragem, essa coragem que você teve? Engasguei. Tem 3 perguntas que são muito legais. O que você ama fazer? O que você tem paixão por? Quais são os temas? Porque muitas vezes a gente quer trabalhar com outra coisa, a gente quer mudar de área, a gente quer empreender, a gente quer trabalhar na internet, mas por onde eu começo? Mas com o quê? Eu não quero fazer o que eu fazia antes. Com o que eu trabalho, então? Eu posso sempre trabalhar no mundo digital com o que eu já fazia no offline, ou eu posso começar algo novo. Se for a ideia de começar algo novo, como foi o meu caso, tem 3 perguntas que são muito legais. A primeira é, quais são os temas que você tem paixão? Que você se interessa? Que você estudaria eternamente, falaria eternamente sobre aquele assunto? A outra coisa é, o que as pessoas pagam por? As pessoas estão dispostas a pagar pelo quê?
dentre essa lista, dentre essas temáticas que você colocou ali na primeira pergunta, o que as pessoas estão dispostas a pagar por isso? E, então, paixão, dinheiro e competência técnica. Dessa lista de interesses que eu acho legal, que eu me entusiasmo e que eu tenho paixão, quais delas eu tenho competência técnica ou eu posso desenvolver uma competência num nível que me permita oferecer os meus serviços, né? Então, até começar na internet, eu não era uma psicóloga, eu não era uma terapeuta, eu não era uma coach, eu não trabalhava com isso no mundo offline, né? Então, era uma coisa que eu tinha paixão pelo tema, era uma coisa que eu sabia que as pessoas pagariam as mulheres tinham interesse por isso, e era uma coisa que eu não tinha habilidade ainda, eu não tinha competência técnica ainda. E aí eu fui correr atrás de desenvolver essa competência técnica. Então, para começar no digital, para começar a empreender, eu iria por esse caminho, pensar nisso aí, sabe? Luiz, e você se define como hoje, trabalhando com a internet, assim, e palestrando, levando o seu conhecimento para tantas mulheres? Você fala em termos profissionais? Isso. Quando me perguntam o que você faz? Eu falo que eu sou empresária, porque eu não sei como responder isso aí, porque se eu for listar, palestrante, professora, youtuber, mentora. Tudo, Mas eu falo mentora de mulheres, assim. Quando é pra explicar o meu trabalho, eu falo que eu mentoro mulheres para viverem um relacionamento extraordinário. Pois é, Lu, eu ia até te perguntar isso, porque hoje em dia o termo talvez coach ou mentor, a gente sabe que tem muito hate ainda na internet, né, em cima disso. Como que você lida com essa questão, às vezes quando associa o nome coach ou mentor a algo que não é tão confiável assim? Mas eu tô nem aí. Sabe por quê? Eu sei da minha verdade. Eu sei o que eu tô fazendo. Eu sei o resultado que eu posso trazer para as mulheres, sabe? Então, me abala muito pouco. Primeiro que eu não busco isso. Eu não vou ficar olhando os comentários. Eu sei que tem vídeos que geram hate e que vão gerar comentários muito negativos, mas que, de outro lado, é muito bom, porque eu tenho quem me defenda ali dentro, a minha comunidade vai estar ali e o meu nome vai chegar em quem de repente vê sentido naquilo. Então eu gosto desses vídeos que viralizam negativamente. Num certo nível, eu acho que vale, sabe? Mas eu não fico entrando lá pra ver o que estão falando de mim. Tô nem aí. Deixa. Acho que vale mais o feedback que as suas alunas, as suas mentoradas trazem pra você, né? Pra mim importa isso. Quem tá falando? Eu e Carolina te conhecemos, né? A gente já assistiu alguns vídeos. Agora, conta isso, né, Carolina? Porque ela era... eu até tenho dificuldade pra falar. Atuária. Ela era atuária e passou a ser mentora de relacionamento. De onde veio esse tema relacionamento? Eu sei que você fez muita terapia, pegou essa experiência pra passar. Mas situa as pessoas que ainda não conhecem essa sua história, como é que você muda, assim, de uma profissão pra outra que não tem nada a ver? Tá. O tema em si veio da minha própria dor de não ter um relacionamento. Então, eu tive vários namoros, esses namoros não iam adiante, não se transformavam nem na possibilidade de ser um pedido de casamento, nada. E isso fazia com que... beleza, o tempo foi passando, eu achava que eu tava linda, maravilhosa, jovem ali, e uma hora vai acontecer. Porque as mulheres pensam isso, uma hora vai acontecer, porque não era pra ser, porque quando for, vai ser, porque o que é meu tá guardado. Então as mulheres pensam assim, eu também pensava assim. Até que, quando eu tava ali com 32 anos e terminando mais um namoro, o 9º namoro, eu falei... Talvez tenha um problema aqui, esse problema sou eu. O problema não tá no outro, tá em mim, literalmente. Não tá nos 9. Eu sou o ponto em comum entre os 9. Eu sou o ponto em comum entre os 9. E aí, eu comecei a estudar muito o assunto por necessidade própria. Afora todos os anos de terapia que eu já vinha fazendo, eu fui estudando muito, principalmente muita coisa lá de fora, porque a época, 2014, 2015, não tinha muito conteúdo sobre relacionamento aqui no Brasil. Então, eu estudei muita coisa lá de fora, e eu li muitos livros pra eu me resolver. E aí eu comecei a perceber assim, como a minha comunicação era péssima, como eu queria que o outro adivinhasse o que eu queria, como eu era infantil nos meus relacionamentos, como eu criava uma expectativa que era tão irreal, quanto uma florzinha que o outro pega no meio da rua era o suficiente pra apagar como ele tinha me tratado ontem.
sabe? Então, eu comecei a enxergar tudo isso fui vindo na minha frente, eu falei, mas como é que eu nunca enxerguei isso? Como que eu nunca olhei pra isso? Como que ninguém nunca me ensinou isso? E eu comecei a tratar relacionamento como se fosse qualquer outra área da minha vida. Assim como eu contratava nutricionista para cuidar da minha alimentação e melhorar a minha massa muscular e etc., eu comecei a ver que, caramba, relacionamento a gente só vai. E quem sabe um dia acontece. E não estava acontecendo. Então, quando eu comecei a estudar tudo isso, a primeira coisa que aconteceu foi um despertar muito grande de pensar, eu não sou de se jogar fora. Eu sou uma pessoa bacana. Eu tenho várias coisas para melhorar. Mas agora eu entendi que eu posso melhorar essas coisas e eu vou melhorar. Eu tô buscando a minha evolução. Então, por que não tá funcionando? E aquele relacionamento que eu tava, não tava legal pra mim nem pra ele. Mas eu não tinha coragem de terminar, porque tudo que eu pensava eu vou ficar sozinha de novo. E eu vou começar tudo de novo. Eu vou fazer 33 anos, gente. É melhor eu ficar aqui, eu caso, eu tenho filho, depois eu separo, porque tudo que eu quero é só ter um filho. Então, ali, naquele despertar, eu falei, cara, eu preciso terminar esse relacionamento. Eu preciso terminar esse relacionamento pra eu poder me curar, pra eu poder me olhar e eu começar de um jeito diferente com outra pessoa. Porque aqui não tá funcionando. E quando eu terminei esse relacionamento, eu realizei, assim, as coisas vão acontecendo, né? Uma pessoa vinha e falava assim, nossa, você teve coragem de terminar? Será que eu deveria terminar também? Então, essas conversas vão acontecendo, sabe? E aí uma pessoa se inspira em você, nossa, você teve coragem? Ah, eu vou terminar também, gente, eu ainda sou mais nova que você. E eu tô aqui nesse relacionamento que não tá funcionando, que não vai adiante, que o cara já falou que não quer casar. E aí essas coisas começaram a acontecer, eu comecei a estudar cada vez mais, e quando eu comecei a estudar cada vez mais, eu falei, e se mais mulheres soubessem disso, como que seria? E foi essa a ideia do congresso. Eu não sei falar sobre isso ainda, mas eu tô estudando um monte de gente que sabe, então eu vou convidar essas pessoas para falar. Gente, olha o que eu tô descobrindo. Olha o que eu tô descobrindo. E essa foi a minha ideia. Eu vou compartilhar com as mulheres o que eu tô aprendendo. E olha, tem que ter coragem, né? Porque você imagina, falar pras câmeras já é difícil, né, Carol? A gente entrevista diversas pessoas como jornalistas. Imagina você falar de relacionamento e ainda contar a sua história pessoal. Olha, parabéns pra você. Ainda rentabilizou ali esse sofrimento. Ainda tá solteira, né? Aqui, conquiste um relacionamento. Quem fala é uma pessoa solteira. Ela ainda ensinava solteira. É uma mestre. Rentabilizou ainda toda essa dificuldade e hoje vive disso. Luiz é um exemplo. Mas olha, eu estudei muito. A partir disso, eu fui fazer formação de coaching. Eu tenho algumas formações em coaching. Eu fui fazer alguns treinamentos. Eu fiz curso em Miami. Muitos cursos online. Eu fiz muito desenvolvimento pessoal. Você tem títulos nessa área, né? Tenho. Sim. Aí eu fui correr atrás. 2016 foi um ano que eu estudei muito. 2017 também. Aí 2017 eu lancei meu curso. E a partir disso eu fui evoluindo muito, assim, mas a gente não para de estudar. E a minha ideia é essa, é compartilhar tudo que eu tô aprendendo ainda. E eu compartilho muito disso, assim, principalmente com as minhas alunas, com as minhas mentoradas. Eu tenho mais abertura, eu me sinto mais confortável para ser vulnerável. E agora eu tô enfrentando uma outra área da minha vida, que é a maternidade. O mesmo não, né? São desafios diferentes, mas aquela dor que eu sentia de... Gente, eu nunca vou conseguir encontrar essa pessoa, eu nunca vou conseguir aprender a comunicar, porque é muito difícil falar pra um cara, é muito difícil, o cara tem que me entender, o cara, mas que saco, aquela dor de falar, gente, será que eu consigo? Eu tô vivendo agora com a maternidade, sabe? E quando eu conto isso pra elas, eu entendo que tá doendo aí, eu entendo que você tá achando que não vai acontecer, eu entendo que você tá ansiosa, que você chora, eu entendo, eu também faço isso. E aí eu compartilho com elas, sabe? Eu falo pra elas assim, cara, sabe o que eu descobri na maternidade? Tal. Fala se não é assim na sua vida amorosa. E ela fala, Luiz, é mesmo. E não tem nada a ver, é maternidade. Eu tô falando da criança, eu tô falando da birra, eu tô falando eu gritando com a criança. E aí quando eu percebo, gritei com a criança, o que eu faço agora? E eu falo pra ela assim, você não faz isso na sua vida amorosa? Ela fala, Luiz, eu faço. Então, será que assim como eu tô sendo infantil com a Lara, você não tá sendo infantil no seu relacionamento? Porque um adulto que
A criança tá lá, brincando. Ah, não, eu não quero tomar banho. Ah, eu não quero escovar o dente. Não. Eu falo, vai agora! Você vai agora! Não. Isso aqui é um adulto, gente? Isso aqui é um adulto? É claro que é outra criança fazendo birra. Então, todas... Né, eu mostro pra elas assim, quando a gente sai dessa casinha, é a gente sendo infantil ali naquelas nossas relações. E isso é a proposta do meu trabalho. Eu quero te apresentar todo o universo que eu tô descobrindo. Você quer vir comigo? E é assim os cursos. Já experimentaram lá. É assim o curso, né? Luiz, e você fala sobre esses relacionamentos, que às vezes a mulher se mantém ali num relacionamento que não tem futuro, que ela percebe que não tá dando certo por esse medo, por essa insegurança. Você, assim, como especialista, como que você analisa quais são os principais erros que as mulheres cometem hoje para que esse relacionamento não seja próspero, para que ela não consiga ter um relacionamento próspero? Falta de amor próprio. Então, é uma mulher que não se ama, é uma mulher que não sabe nem o que ela quer, ela não sabe quais são os valores dela. Quais são os seus valores? O que é importante pra você? Quais são as suas crenças na vida? O que você acredita sobre os homens, sobre a vida, sobre as pessoas, sobre relacionamento? Ela não sabe. Então, essa falta de amor próprio faz com que a mulher esteja em lugares que ela não gostaria de estar. Aceite coisas que ela não aceitaria se ela soubesse quem ela é. Então, falta de amor próprio, querer agradar demais um homem, a gente aprendeu a agradar. E a criação, principalmente a criação da mulher, é muito mais tendenciosa para ser agradável, para ser boazinha, para ser fofa, para ser educadinha. E com isso, a gente não fala não, a gente aceita, a gente quer que o outro goste da gente. Ai, será que meu cabelo, será que ele vai gostar? Ai, será que eu passo batom vermelho? Eu uso decote no encontro? Será que eu uso decote? E essas são as coisas que a gente pensa, porque eu quero que o outro goste de mim. Então, essa coisa de querer agradar demais é uma outra coisa. Não saber do que ela tá fazendo ali. Porque quando a gente vai comprar um apartamento, eu não pego 1 milhão, 2 ou 3 e falo assim, esse aqui tanto faz, tá bom, esse tá bom. Ou eu não chego numa loja de roupa e falo pra moça assim, qualquer vestido. Eu tô só precisando de um vestido, qualquer um, tá bom. Mas a gente faz isso na vida amorosa. Pra comprar um apartamento, você vai buscar quem conheça, um tio da família, um investidor, um corretor, um bom corretor, pra você entender o mercado, quanto é aquilo por metro quadrado. Você vai buscar informações. A mesma coisa pra comprar um carro, pra passar num concurso, pra emagrecer, pra comprar um vestido. Você vai falar, cara, no meu corpo não fica bom esse modelo. Aí a vendedora vai te apresentar outro, você fala, eu sou muito alta pra esse vestido, eu sou muito baixa pra esse vestido. Eu prefiro, se o formato for assim, se a cor for tal, porque me favorece. Eu sei do que eu tô falando, porque eu me conheço, eu conheço o meu corpo, eu conheço o meu gosto. Quando a gente fala de relacionamento, eu pergunto pras mulheres, o que você quer, assim, num homem? O que você espera dele? Um homem que me ame, assim, que seja trabalhador, assim... uma pessoa básico, né? boa. Assim, a obrigação, né? Uma pessoa que ame, que seja trabalhadora. Você chegar na concessionária, pedir um carro e falar, assim, se tiver um volante, 4 pneus, um banco pra eu sentar... Você falaria isso numa concessionária? É claro que não, porque isso é óbvio. Porque se não tiver isso, não é carro, é carcaça ou qualquer outra coisa, mas não é um carro. Então, não é um homem. Se a gente não tá falando que ele te ama, que ele... tá comprometido com o relacionamento e que ele é um cara... Não é um homem. É um menino, é um adolescente, qualquer outra coisa. Mas não é um homem de verdade, né? Então, essa falta de conhecimento do assunto, o assunto homem, o assunto relacionamento e o assunto eu dentro do relacionamento é outra grande causa das mulheres aceitarem tão pouco e viverem relacionamentos tão ruins. Luiz, e como alcançar, como chegar nesse homem, nessa meta de relacionamento? Fazer o curso Mulher de Fato. Não, obrigada. Sendo Giovana. Sendo uma Giovana. Eu acho que boas perguntas colocam a gente em bons lugares. Então, quando eu me pergunto o que eu aceito num relacionamento, o que eu não aceito de jeito nenhum. Quando eu me fiz essa pergunta... associada a algumas outras, eu comecei a perceber assim, bom, peraí, eu não aceito que jogue água no meu sonho. Não aceito. Eu não aceito que faça piadinha de mau gosto comigo. Ou com alguma coisa relacionada a mim, ou a minha amiga, ou a minha família. Não aceito. Então,
E aí, quando eu olhei pros meus relacionamentos anteriores, eu falei assim, ué, mas se eu não aceito, por que eu tive nesse, eu tive nesse, eu tive nesse? Entende? Porque a gente nunca pensou sobre esse assunto e a gente acha que é normal. Então, a forma de viver um relacionamento é se fazendo boas perguntas. Autoconhecimento, né? Autoconhecimento é que faz a gente ir para bons caminhos. Então, quando eu me pergunto o que eu não aceito de jeito nenhum, o que é inegociável, o que eu gostaria, o que tem que ter absolutamente. Porque esse tipo de resposta se torna os critérios que eu vou avaliar nas conversas e nos encontros com o homem. Então eu não vou mais pro encontro para falar assim, ai, será que ele gostou da minha roupa, do meu decote, do meu perfume? Eu vou lá para fazer as perguntas que eu quero. Mas e aí, qual é o seu momento de vida? Mas você pensa em casar? Que interessa, né? Ter filhos. Ver se as prioridades se conciliam ali, né? Eu e Carolina já aprendemos tudo isso, viu, Luísa? Estamos solteiras, viu, adoro. Luísa? Não sei o que você tá vendo. Algo está errado. Tem alguma coisa errada. A gente conversa depois pra ver os detalhes. Depois Chega um ponto que a gente tem que fazer ajuste fino, tá? Então, por exemplo, eu tô tentando engravidar há 3 anos. Então, se eu já passei pelo básico ali, dos exames principais, não viu nada. Tamo fazendo o que precisa ser feito. No momento que precisa ser feito. Também não. Então, aí começa ajuste fino. Aí eu fui, por exemplo, numa nutricionista que ela falou assim, você tá com baixa dosagem da vitamina D e para melhorar a qualidade do seu óvulo e sei lá o que, a vitamina D tem que estar em tanto. Já começa a ser ajuste fino, percebe? Uhum. Agora, Luísa, tudo isso que a gente falou, você transformou em produtos, né? Você vende cursos, mentorias, palestra, evento, enfim, é um sucesso. Mas deixa eu te perguntar, antes da gente falar mais dessa parte amorosa, né? Vamos aproveitar aqui a sua presença para isso também. Mas você voltaria pra CLT? Não. De jeito nenhum. Não. Isso você nem cogita. Não, e por quê? Olha só que interessante. De novo, o autoconhecimento. Quando eu comecei a estudar, quando eu fiz minha formação em coaching, na verdade, antes de fazer minha formação em coaching, eu fui ser coachee. Eu passei pelo processo. Aliás, já passei por alguns na minha vida, né? E quando eu fiz esse processo, uma das sessões era, quais são os seus valores? O quê? Assim, se alguém for me comprar, se eu for comprar, como assim valores? Eu nem entendi a pergunta. Aí ela começou a me falar assim, você toma decisões com base nos seus valores. Então, para você querer sair da sua empresa, da empresa que você trabalha hoje, ter a sua própria empresa, tem valores envolvidos por trás. Exatamente, eu quero ganhar mais do que eu ganho na minha empresa. Ela, não são esses valores, não são valores financeiros. São os valores que norteiam as suas tomadas de decisão. Quais são os seus valores? Cara, aquilo bugou a minha cabeça, sabe? E aí eu entendi que para mim um valor muito forte é liberdade. E a liberdade não é de estar em todos os lugares, mas é de poder fazer escolhas diferentes. Não a mesma escolha. E ao mesmo tempo que quando eu conheci o Léo, meu marido e tudo mais, que a gente foi se conhecendo e aprofundando nisso, a gente percebe que o valor dele é de previsibilidade. O Léo quer a mesma coisa todos os dias. Ele pode comer eternamente o mesmo café da manhã que pra ele tá bom. Entende? E são valores. E com base nisso, para ele, sei lá o quê, o trabalho com previsibilidade e segurança atende muito mais do que para mim. Então, eu não voltaria para o CLT porque não atende ao meu valor. Muito bem. Agora vamos para as polêmicas, Carol. Vamos, é o que o pessoal de casa gosta, né? A gente também. É isso aí. Bom, então vamos aproveitar a sua presença aqui para falar também dessa parte amorosa, né? Falar sobre date ali, primeiro encontro, como conquistar aquele arroba, aquele crush. Rende, porque todo mundo, Dia dos Namorados tá chegando, todo mundo quer ter alguém pra amar. Luiz, eu sei que tem algumas polêmicas, né? Entrando e saindo, mas conta pra gente. No primeiro encontro, quem paga a conta? É o homem? É a mulher? Ou eles dividem ali? É o homem que paga a conta. Fale mais sobre isso. A mulher tem que oferecer? O que a mulher tem que fazer? Qual que é a reação da mulher? Dei uma resposta curta, né? Mas a resposta é sempre longa. A verdade é que não há uma obrigação. Não há uma obrigação de quem vai pagar, né? É esperado, é gentil do homem que ele pague. Por quê? Eu explico por quê. O homem, nesse processo de cortejar, o homem, quando a gente está falando de um homem de valor, cortejando uma mulher de valor, a primeira coisa que esse homem espera é a permissão dela.
Eu tenho permissão pra abordar você, pra cortejar você? Você é uma mulher disponível ou você é uma mulher casada que está num namoro? Então, um homem de verdade, por isso que muitas mulheres falam, ai, Luísa, mas os homens nem chegam, não abordam, não olham. É porque se a gente tá falando de um homem de verdade, ele não vai sair abordando. Quem sai abordando são os homens que têm uma tendência maior para cortejo, para a comunicação, pro chaveco, e é o cara que aborda todo mundo. O cara que é mais na dele, que é um cara sério e tudo mais, ele vai ser um cara mais discreto, mais ali. observador, ele vai esperar. E quando ele percebe que há espaço, há permissão para que ele aborde, ele vai fazer. E assim começa o cortejo, até que se chegue nesse primeiro encontro. Então a gente já tá falando de um homem diferenciado. A gente já tá falando de um homem que tá fazendo o papel dele como homem. A gente tá numa sociedade com papéis muito invertidos. Então, se a gente tá falando de cada um vivendo, trazendo à tona o seu papel naquela situação, a gente tá falando de um homem, de verdade, sendo homem, cortejando e querendo impressionar essa mulher. Então, o homem que quer ser escolhido por essa mulher, ele quer impressionar. E para impressionar, uma das formas que ele tem é pagando a conta, é escolhendo um bom restaurante, é se oferecendo para buscar em casa, é se oferecendo para pagar essa conta, é elogiando. Essas são as formas que ele tem de impressionar para que essa mulher que tem opções, boas opções na agenda dela, ela fale, esse se destaca, esse é interessante. Mas você percebe o tanto que isso é distante da realidade que a gente vive? De amores líquidos. Cada história, né, Carolina? Tem homem que cobra gasolina, que é isso, gente? Que situação? A conta do motel. Não, que absurdo. Aquela conta dividida, não, peraí, que a sua água foi sem gás. Você bebeu aqui, ó, um refrigerante. E na hora que a conta chega, a mulher deve reagir como? Ela tem que se oferecer, já que não é uma obrigação? Tá. O que eu gosto, tá? Como que eu oriento as minhas alunas? É interessante que o homem ofereça, mas não é esperado que, na hora que a conta chega, não, na hora que se pede a conta, eu gosto da ideia, não tô com a minha bolsa aqui, mas se tivesse, né, imagina que meu celular seja a minha bolsa, então eu tô com a minha bolsa aqui em algum lugar, então ele pede a conta, eu pego a minha bolsa, com muita elegância, né, com muita feminilidade, e aí eu abro a minha bolsa, eu tiro aqui a minha carteira de dentro e eu deixo a minha carteira aqui, de repente próxima do meu celular, eu deixo aqui e a conta em algum momento vai chegar. Espera-se que esse garçom entregue essa conta pro homem. Se o garçom de repente ficar parado aqui no meio da gente, eu fico aqui com a minha cara de paisagem. Faz a egípcia. Eu pego aqui a minha carteira, mas eu não pego a conta, tá? E eu tenho algumas formas de fazer isso. Então, primeiro, o fato de você colocar a carteira em cima da mesa, de você pegar a sua carteira, demonstra para esse homem, a gente tá falando de um homem de valor. Esse homem não sabe, ele tá imaginando que você é uma mulher de valor, mas ele não sabe quem é você, e você também não sabe quem é ele. Tanto é que você não sabe nem se ele vai realmente pagar essa conta, né? Então, a gente tá esperando que ele seja esse homem de verdade. Ele tá esperando que ela seja uma mulher de valor. Esse homem não sabe ainda se ele tá saindo com uma mulher interesseira, como uma mulher... Qual é a grande reclamação da mulher em relação aos homens? São tantas, Luísa, que eu nem sei lembrar agora. As mulheres falam que os homens não querem compromisso, que eles só querem algo nada casual. Com nada. Isso, uma noite nada mais. Uma noite nada mais. É isso que os homens querem. Isso é uma grande reclamação das mulheres. E a grande reclamação dos homens em relação às mulheres as mulheres são interesseiras. Então, existe sempre os dois lados. Então, quando a conta chega e que eu coloco a minha carteira em cima da mesa, eu trago esse sinal de que eu tô disposta a ser parceira. E eu posso perguntar para esse homem, você precisa de ajuda com a conta? Dificilmente, se eu tô falando com um homem de verdade, ele vai responder que sim, a sua parte é tanto. Dificilmente isso vai acontecer, né? Se eu selecionei bem, se eu fiz a pré-seleção antes desse primeiro encontro, se eu sou uma aluna, né, do Mulheres de Impacto, se eu fiz as perguntas poderosas, eu já passei por essa fase. Então, eu acho legal, sim, a gente se dispor e fazer esse gesto, mas não é esperado que é uma obrigação. Se o homem
pagar a conta, ótimo. A gente vai entender isso como ele querendo impressionar a gente. Mas se de repente ele falar, vamos dividir, não é o caso de descartar completamente. Eu avaliaria outros pontos. Mas eu vou sim me questionar. Ele não quer me impressionar porque eu não sou tão interessante Nem assim. no primeiro encontro, né? Ele que não geralmente... gostou tanto do encontro. Eu vou supor na minha cabeça que ele não gostou tanto do encontro. Tá certo. Agora tem E depois que ele paga, qual que é a reação da mulher, por exemplo? Aquele sorriso, o elogio. Então, ele pagou a conta e eu falo, muito obrigada pela gentileza. Recebo com alegria esse jantar. Olha, reforçando ali, né? Eu valido. Tudo que o validando. homem faz que eu acho legal, eu valido. Mostra pra ele que você adoro gostou, que você faz né? isso. Eu acho incrível isso em você. Eu amo quando você me busca em casa. Eu adoro que você me ofereça um jantar. Eu me sinto cuidada, eu me sinto amada. Eu posso reforçar, então, aquilo que eu acho legal. Luísa, e nós abrimos uma caixinha de perguntas aqui no nosso Instagram. Eita, Giovana! Pro pessoal, a gente falou da sua presença aqui no nosso podcast, então a gente falou, presença de Luísa Vono, qual a sua dúvida? Vou aproveitar para ler uma delas aqui, porque o pessoal pergunta, sexo no primeiro encontro ou não? Não. As meninas querem saber. Não! Os anos vão mudando, mas algumas coisas, pelo visto, permanecem assim. Tá. Conta pra gente. Deixa eu contar. A resposta curta é não, né? Mas deixa eu explicar por quê. O que acontece com o sexo no primeiro encontro? Gente, dá uma aula, né? Dá uma aula. dá uma aula. O fato é o seguinte. Todo mundo é livre, tá? Sexo no primeiro encontro? Se você quiser, você vai. Você é livre, tudo pode, mas nem tudo convém. Se você tá buscando relacionamento sério, a verdade é que depois de ir pra cama, a mulher tende a se entregar mais. E a parar de avaliar o que ela tava avaliando, se é que ela tava avaliando antes, né? Então, no sexo, são liberados hormônios para a mulher, especialmente ocitocina, que é o hormônio da paixão, que é o hormônio do amor. Ela e com se isso, entrega ali. E com isso ela pensa o quê? Demos um passo, estamos mais conectados. A cabeça da mulher funciona, eu gosto muito de dar esse exemplo, a cabeça da mulher funciona como um grande loft, em que tudo tá misturado, sexo, relacionamento, trabalho, filho, as amigas, a lista de compras do supermercado, tá tudo no mesmo lugar. E tudo acontece ao mesmo tempo. Então a lista do supermercado acontece durante o sexo, inclusive, né? Na cabeça do homem, o cérebro dele funciona como um grande apartamento, todo separado por portas trancadas à chave. Então, tem ali um cômodo do relacionamento, tem o cômodo do sexo, tem o cômodo do trabalho. E quando ele entra dentro de um desses cômodos, ele não está em nenhum outro. Então, quando ele entra no cômodo do sexo, ele não está no cômodo do relacionamento. Mulher não. Mulher entrou no cômodo do sexo, ela automaticamente está no cômodo do relacionamento. Então, cada pessoa sabe como funciona, né? Não quero aqui impor regra pra ninguém, mas a verdade é que a maioria das mulheres tende a se entregar mais depois que ela vai pra cama. Ela tende a criar mais expectativa. Ela tende a esperar que o cara esteja mais conectado. Isso ela já sabe que não vai acontecer. Porque pro cara não significa E não conexão. criou conexão ainda, não deu tempo, né? O relacionamento pro homem acontece depois da conexão mental, não é depois da conexão física. A mulher, com qualquer conexão, ela já decidiu que esse cara é um ótimo parceiro de vida, pode ser um pai incrível pros filhos dela. Com qualquer nível de conexão. O homem não. Ele precisa passar pela conexão física. Não é a conexão física que faz um homem se envolver, se entregar para um relacionamento e pedir uma mulher em namoro. Aulas com Luísa Vono. É isso aí, Temos cara. mais perguntas aqui, a nossa caixinha bombou, viu, Luísa? E vamos supor, teve o jantar, teve ou não teve sexo, mas o cara sumiu. Fiquei super interessada nele, mas ele sumiu. E agora, o que eu faço? O homem que some... A gente tá falando de homem, mas mulher também, né? A pessoa sumiu, né? A pessoa. A pessoa sumiu. A verdade é que quem some não tá interessado. Não tá interessado. Você some porque você não sabe como falar pra pessoa assim, olha, não achei que rolou uma conexão. Olha, eu não curti muito o nosso encontro. Olha, não vejo nem futuro entre a gente. Eu achei que você tem mau hálito. Qualquer coisa que tenha acontecido. A gente some porque a gente não sabe o que dizer. O famoso ghosting, né, Carol? E todo mundo já fez isso porque não sabia como sair dessa situação. Mas o que a gente precisa entender é que o sumiço é um sinal de falta de interesse.
Mas as pessoas, por não terem clareza disso, muitas vezes, depois de um sumiço, elas falam assim, é porque vai ver que esqueceu meu telefone. É que vai ver que esqueceu o meu nome. Sem sinal, tá sem sinal. É que vai ver que perdeu, demais, ela foi roubada, demais. ela perdeu o telefone dela. Ela tá trabalhando muito, então deixa eu ir lá falar com ela, dar um oizinho, falar que eu ainda existo, pra ver se... Não, a humilhação. Não é sobre isso. A pessoa, ela não foi abduzida, ela não teve o celular roubado. Ela só não quer falar com você. Quem quer, vai atrás. Vai, cara, vai. A pessoa sabe qual é o seu número, ela tem o seu WhatsApp. Se ela não falou com você é porque ela não quer. Sabe onde te encontrar. Essa mensagem dói, né? E Luísa, você falou sobre ali início de relacionamento, ou às vezes durante o namoro. A pessoa acaba aceitando coisas que ela falava que não aceitaria, né? E quando você tem um autoconhecimento, você sabe impor esse limite. Perguntam aqui pra gente, essa a gente recebeu muitas perguntas, sobre curtidas no Instagram de fotos de mulheres com corpão, de biquíni, de sunga. É certo, não é? Mulheres ficam incomodadas com seus namorados, maridos curtindo esse tipo de foto. Os homens também ficam. Então, assim, o que é o certo, o que é o aceitável nessa questão? A resposta curta é inaceitável. É inaceitável. E é muito simples. Eu tô com esse homem. Ele tá fazendo isso. Eu falo pra ele assim, meu amor, eu não me sinto respeitada quando isso acontece. Eu não acho bacana você ficar curtindo. A gente pode... Isso pode não acontecer mais? Como é que ele lida com o seu pedido? Com aquilo que te dói? Com aquilo que você tá trazendo que é importante pra você? Ele faz piada? Ele inverte a coisa? Ele fala, lá vem você. Mas é só uma curtida. Não tem nada a ver. Pelo amor de... O cara que você escolheu pra estar uma vida inteira com você, trata como aquilo que é importante pra você. O que quer que seja. Dormir depois do almoço, não abrir a janela na hora que acorda de manhã, tratar a minha família assim um assado, o meu gato assim um assado, a curtida, o meu sonho, a minha viagem, o trabalho dele ou o meu trabalho. Qualquer coisa que você diga pra esse homem que você escolheu pra sua vida, que é importante pra você, ele trata como? Agora, se você não tem nem coragem de falar sobre o que é importante pra você, isso já me mostra que tá com o cara errado. E a gente vê muito isso até em festas, né? No Instagram mesmo, atitudes que a gente fica até se perguntando se a pessoa está namorando ainda ou está casada ainda, porque age como se fosse solteiro, né? Mas o que acontece é que, quando eu tenho esse tipo de conversa, eu vou ter uma resposta. E a resposta vai estar escancarado na minha cara a necessidade de tomar decisão. Ou de sair daquele relacionamento, ou de, enfim, terminar aquele casamento, o que quer que seja. Eu vou ter que tomar uma decisão. Porque a maioria das mulheres que tá passando por isso está num relacionamento com alguém que não quer estar ali. Então, se eu expuser isso na mesa, o negócio volta pra mim. Porque sou eu que tenho que tomar essa decisão. E aí é melhor a gente não falar disso. Porque daí a gente finge que nada aconteceu, eu continuo aqui e a gente vai empurrando e deixando esse elefante branco na sala até o dia que a gente não couber mais na sala. É a decisão, assim, do que eu aceito ou não, né? Às vezes a mulher sabe que ela não aceita isso, o homem sabe que ele não aceita, mas continua pra tentar fazer dar certo. Então, mas por que ela continua ali? Porque ela já sabe que... Cara, se eu tô com alguém que eu não falo uma coisa, porque eu nem acredito que vai ser... Ele vai fazer piada, ele vai falar que não tem nada a ver. Não. Eu nem falo, eu já tô com a pessoa errada. Eu não teria que estar ali. Eu não deveria estar naquele relacionamento, entende? Então eu tenho consciência que eu não deveria estar ali. Mas se eu expuser o assunto, agora fica exposto. Agora o assunto tá na mesa. Agora eu tenho que tomar uma decisão. E esse é o medo de muitas mulheres, né? É igual o lance da traição, cara. É igual o lance da traição. As mulheres, elas têm uma certa desconfiança. Aí, ela resolve ir atrás. Quando ela resolve ir atrás e ela descobre que, de fato, o cara tá traindo, aí ela quer que ele resolva. Não, o negócio volta pra ela. Ele não vai resolver, volta pra ela. Você vai... Agora que você sabe com quem você tá, você continua nesse relacionamento, é uma decisão que é dela, não é dele mais. Ele já tomou a decisão dele. O outro sempre já tomou a decisão dele. Ele já tomou a decisão dele de trair, ele já tomou a decisão dele de curtir a foto. Ele já tomou a decisão. E quando eu não falo, eu tenho na minha cabeça de que, pode ser que ele faça diferente amanhã.
Pode ser que ele mude, pode ser. Então, enquanto eu não tô falando, existe uma idealização de que o outro vai ser diferente. Quando eu falo, eu escancaro que o problema é meu e sou eu que tenho que tomar uma atitude. Então, ou eu não falo, ou eu falo e tomo uma atitude. E quando a mulher fala e toma atitude, por exemplo, e o homem pede perdão, pede desculpas, fala sobre mudança, você acha que a mulher tem que dar essa segunda chance ou não, que não tem volta ali? Então, traição, erro, falha, não é sobre perdoar. Perdão é outra história, é outro departamento, né? A gente entra em outra área da vida que a gente vai pra espiritualidade, sei lá por quê, pra religião e tal. Erro é sobre acordos. Um acordo foi rompido. Relacionamento é um contrato, como qualquer outro. É um contrato que você só não assinou, mas é um contrato, ele tem cláusulas, tem acordos ali que precisam ser cumpridos. Você pediu e você aceitou, né? Então, ou se a gente não tá conversando sobre isso, as cláusulas são implícitas e elas talvez sejam diferentes na minha cabeça e na sua. Mas se é um relacionamento de 2 adultos, a gente tá conversando sobre essas cláusulas. A gente não aceita traição, a gente é exclusivo, a gente vai ter filho, a gente não vai ter filho, é aberto ou não é. A gente tá conversando. E no mínimo, assim, a gente vai fumar dentro de casa ou não tem cigarro na nossa vida, a gente vai ter cachorro, não vai. Nas mínimas coisas, tá? Vai ter interferência dos pais, não vai ter, a gente aceita que eles dão pitaco ou não aceita. Então, isso tudo são acordos. A gente vai juntar o dinheiro, a gente vai definir o que a gente vai fazer com o dinheiro, tudo isso são acordos. A falha, o erro, a traição, e não é só trair de ir pra cama com outra pessoa, mas eu usei o nosso dinheiro pra comprar um carro, ou... A enganação, né? Então, esse rompimento da lealdade que existia, da expectativa que existia, é um rompimento de uma cláusula que existia nesse contrato. O que acontece é que, uma vez que a cláusula foi rompida, o que a gente tem que saber esse contrato ainda serve pra gente? A gente precisa reformular alguma cláusula aqui? Você tá disposto aqui nessa cláusula, nesse contrato ainda? Porque às vezes o outro nem quer estar ali, entende? Então, o que eu preciso saber não existe uma regra do eu dou uma segunda chance ou não. O que eu preciso saber funciona pra gente? A gente quer ficar aqui? E se a gente quiser ficar aqui, é sob quais regras? Como que vai ser agora, daqui pra frente? Como que vai ser? Né? Qual é o combinado? O que a gente vai executar daqui pra frente? Precisa ter regras. Tá certo. Bom, nosso tempo já tá acabando, infelizmente, mas, Luísa, a gente quer saber, né? Quando o homem fala que não quer um relacionamento, que não tá pronto ainda, é pra mulher acreditar ou é pra ela achar que vai mudar, né, Carol? A gente presencia, né, Carol? Todos os dias é alguém com essa história. Minha amiga, uma amiga minha. Não sei uma amiga pediu pra eu perguntar. Mas e aí? A pessoa tá dando sinais ali, às vezes ele até fala, não tô afim de um relacionamento agora. É aquele negócio, não tô afim com você, né? Porque se aparecer a pessoa certa... Não tô afim com você. Gente, o cara falou, é a primeira coisa pra você sair fora. Ele não quer estar ali. Por que você vai querer? Tome, lapada. Acredite no que ele fala. Eu tenho a sensação de que muitas vezes a mulher trata o homem como se ele fosse, sei lá, como se ele incapaz. tivesse 5 anos de idade, incapaz de interpretar e falar o que ele quer. Ele falou uma coisa assim, não, mas não é isso que ele quis dizer. Ele falou que não quer, mas na verdade ele quis dizer que ele quer. Não, mas eu vou mudar essa coisa dele, porque na verdade ele sabe criança. Eu chamo de guerreira. É assim que quer mudar o homem e o pensamento do homem. Não, gente, não vale a pena. Perder Tem tempo. tanta gente pronta, disposta, com vontade, e que vai querer conhecer você, compatível com você. Por que você tá lá saindo com aquele cara que... veja bem, eu não sei, eu acabei de, sei lá o quê, e o meu trabalho, e o mundo, e o... pelo amor de Deus, gente, pelo amor de Deus. Jogo rápido aqui, Lu, 3 sinais de alerta rápido pra você sair fora da relação, assim. Você saiu com o cara a primeira vez, o que deve ser alerta pra mulher não insistir? Tá, ele fala que ele não tá pronto pra um relacionamento, que ele não quer, que ele não sabe, que ele acabou de terminar, que veja bem, ele foge dessa questão. Ele proporciona encontros muito incríveis, mas depois ele some. Ele dá desculpas muito boas pra cancelar encontros. É porque o filho ficou doente. E reais, tá? Não tô falando que ele tá mentindo, não. O filho ficou doente, a mãe ficou doente, o trabalho apertou, teve que fazer uma viagem de última hora. É real, mas não é prioridade na vida dele. Você, nenhum relacionamento. Não é prioridade. Esses são alguns sinais. O cara que some, né? O cara que fala com você, aí amanhã ele não fala, aí depois de amanhã ele fala, aí daqui 3 dias ele não fala, e aí 2 semanas...
Quem quer tá Todas ativo essas ali, né? pessoas estão mostrando, você não é uma prioridade na minha vida. Verdade. É o menor sinal de desinteresse, tchau, né? É isso. Não precisa ser um tchau. Eu posso até perguntar, olha, vem cá, eu não tô entendendo isso aqui. Você quer conversar comigo? Você não quer? Você quer me conhecer? Você não quer? Porque isso aqui não tá funcionando pra mim. Então, conversar eu acho sempre legal. Não precisa ser só um bloquear e tal. Sumir não precisa. ali, né? Eu gosto dessa ideia da conversa. Afinal, nós não somos mulheres maduras que sabem se comunicar? Então, Com que a certeza. gente coloque isso em prática. E isso tem a ver com autoconhecimento. É isso aí. Total. Luísa, obrigada pela participação aqui no Roteiro de Sucesso. Muito legal sua presença aqui. E o primeiro episódio começou com tudo, né, Raíssa? Com certeza, conhecendo esse verdadeiro case de sucesso, esse roteiro de sucesso que saiu de uma área, foi pra outra, pegou a dor das mulheres, transformou em produtos e hoje vive muito bem disso, tá aqui dando Bombando nas redes sociais. aulas pra gente. Obrigada mesmo, Luísa, muito sucesso pra você. Eu que agradeço. Muito obrigada pelo convite. É sempre uma honra falar disso. Tô à disposição. Com certeza. Carol, estreamos nosso roteiro de Primeiro de sucesso. vários. É isso aí. Obrigada também a vocês que acompanharam a gente. E a né? gente espera na próxima. Tchau, tchau.